povo, está começando mais um episódio do podcast Clínico Geral. Hoje estamos aqui com... se apresentem-se vocês, hosts. Vou primeiro aqui começar, vou pegar a frente aqui. Hoje o episódio tá bom, hein? Nem sei para onde vai isso aqui, não sei para onde vai, mas eu tenho certeza que tá bom, porque tem duas notícias boas já, Robert. Fala. Entendeu? A primeira é que tu tá aqui, já é a primeira. Isso raramente é bom, mas vamos lá. Raramente é bom? Não, é bom. Autoestima. Não, eu adoro isso, mas vai lá, vai, faz seu trabalho. E a segunda notícia boa que eu queria dar aqui para os nossos ouvintes é que a gente mandou um e-mail pro Afonso Padilha e para todos os 4 amigos, e eles negaram de participar. Então temos mais uma notícia boa aí para os nossos ouvintes, já começando aqui com duas. Aí eu vou passar aqui agora para os nossos... Estamos aqui com o Robert também, tá? Tá bom. Explicando. Robert aqui é o cara que faz stand-up, eu gosto muito, admiro bastante a comédia dele. Obrigado. De nada. É meio estranho, né? Elogiar alguém, né? Assim, Não, elogiar é ok, receber elogio que às vezes Mas eu só agradeço, muito obrigado. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer quando eu recebo um elogio. Sim, mas é que eu nunca vi isso acontecendo, tipo, no dia a dia, sabe? Tipo, pegar alguém e elogiar a pessoa. Tipo, eu faço isso. Você faz isso? Eu não faço. Treina pra você ver como é que é ótimo. É bom começar a elogiar as pessoas. Isso. Bom, beleza. Muito obrigado. Vou apresentar aqui, Maurício. Pode dar o alô para os nossos ouvintes, por favor. Alô, ouvintes aí. Muito prazer, Robert. Vamos mais começando, então, outro episódio inacreditavelmente bom. E o nosso convidado aqui especial, né, mano? Pouquíssimos tiveram essa oportunidade e creio que vai dar tudo certo. Exatamente, Maurício, sempre com essa tranquilidade na voz. Até tira meu nervosismo. O meu também. João, aliás, que estava um tempo afastado aqui. Por quê? Por quê? Briga. A gente se matou, a gente pegou... Vocês brigaram? Brigamos. Sempre rola. Saudações. Estou de volta aí. Depois de 3 ações judiciais que eu movi contra vocês. 5 processos. Eu acabei perdendo as 8, então tive que voltar aqui para a bancada. Prazer estar aqui de volta. É uma oportunidade de fazer mais um novo processo agora que você está de volta e talvez ganhar o próximo. Oportunidade de renascer como uma fênix. Isso. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Vou falar para você, Robert, que eu fiquei um pouco nervoso aqui na hora de entrevistar você e tal, até porque você tem um estilo de comédia muito parecido com... vou pegar as falas do Arthur Petri, tá? O Arthur Petri falou isso no podcast dele, Andy Kaufman, e eu achei perfeito o que ele falou. Não sei se você aceita. Você aceita isso? Comprado eu acho ótimo, eu adoro ele. Não foi proposital, entendeu? Eu não falei assim, eu vou fazer algo igual o Andy Kaufman, mas as pessoas entenderam isso antes de mim, eu só consigo concordar. Isso é muito legal, porque realmente, analisando depois, do jeito que o Arthur Petri falou, e realmente, parece bastante. Mas eu tava um pouco nervoso aqui, eu acabei pegando aqui, cara, acabei indo por esse caminho. Me perdoa. Eu entrei aqui e eu pesquisei um site com 10 perguntas para fazer uma entrevista. Eu pesquisei. Maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver se elas funcionam. Vou abrir agora. Se não funcionar, vai ser ótimo, né? Se não funcionar, vai ser melhor ainda. Comédia assim, cara. Comédia surpreendente. Às vezes não funciona. Eu acho até bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Robert, o que você espera dessa oportunidade de emprego? Eu espero que eu não consiga. Não consiga? Perfeito. Eu percebi que é só pergunta de emprego, cara. Eu juro pra você, eu tentei me preparar, eu não consegui. Aí eu fiquei falando, beleza, eu vou no feeling, eu vou conversar com ele, porque entrevista... Cara, eu tenho certeza, isso fica até uma dica pros ouvintes, eu tenho certeza que se essa for a pergunta que o chefe faz pra você, e você responder o seguinte, eu espero que eu não consiga, mas mesmo assim, eu tive a coragem de vir aqui tentar, mesmo achando isso, porque eu tenho esperança. E eu acho que eu tenho capacidade de conseguir esse emprego. Eu acho que você ganha o emprego se você fizer isso. Você acha? Acho. Total.
Você chega na sinceridade, você chega mostrando que tem coragem, você chega falando mostrando pro que veio, o cara vai falar, esse cara tem personalidade. Mas eu acho que na entrevista de emprego você tem que ser verdadeiro, Robert. Eu tô sendo verdadeiro. Em todas as entrevistas de emprego que eu fiz, eu falei assim, eu não vou conseguir essa. Eu não vou conseguir essa. E às vezes eu conseguia. Eu acho que se eu tivesse chegado lá e falado, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu acredito que com minha coragem de vir aqui, com o meu potencial, talvez você me dê esse emprego. Tá, eu acho que dá certo. O meu problema na entrevista de emprego nem é isso, Robert. Meu problema na entrevista de emprego é aquelas coisas em grupo, sabe? Aquelas atividades em grupo que eles fazem para saber. Eu sempre sou ruim nisso, cara, porque você tem que conviver com as outras pessoas e você tem que administrar. E nesse momento ali eu mostro quem eu realmente sou. Uma pessoa que não liga para empreendedorismo, uma pessoa que não liga para aquelas ideias de empreendedor que são completamente doidos. Não sei se você já percebeu. Mas qual emprego que você estava tentando que tem dinâmica de grupo na entrevista? Puta, isso que é a parada, cara. Porque é isso que é foda, tá ligado? Por mais que eu faça comédia, os caras, sei lá, em farmácia os caras usam isso, sei lá, para fazer uma coisa dentro da faculdade, ser o cara ali que fica na secretaria, sabe? Os caras pedem essas coisas, cara, é impossível. Entendi, tá bom. Nenhum desses empregos realmente precisa ser feita uma dinâmica de grupo na entrevista para ele dar certo. Exatamente. É só para te deixar constrangido. Eu acho que é meio isso, sabe? Eu acho que nessas situações você tem que ir sabendo que as situações vão ser constrangedoras e você lidar com essas situações vai mostrar que você tem moral para ter aquele emprego. Exatamente. Você se humilha, né, para aceitar aquele emprego. Sim. É verdade. Exatamente. É igual o Luciano Huck e Silvio Santos. Você tem que se humilhar para você ganhar algo. Alguém já não ganhou? Alguém já aconteceu no programa do Luciano Huck alguém não conseguir fazer a prova e não ganhar o carro? Acontece. Já aconteceu isso? Porque eu não lembro de notícias sobre isso, porque isso tinha que ser capa do New York Times, esse tipo de coisa. Cara, a primeira vez que uma pessoa conseguisse falhar definitivamente sei lá, na dança, daqueles caras vão pois lá no Huck dança. Porra, imagina isso. Imagina você falhar num lugar que todo mundo passa, cara. É tipo você passar não passar no vestibular de estatística, tá ligado? Tipo, ninguém quer fazer estatística. Tá fora da estatística isso, pois é. O problema é quando o cara não passa no Minha Casa Minha Vida, né, cara? Ele vai direto pra rua, né, se ele não ganha a casa. Ele vai ficar sem vida, porque ele também não passou no Minha Vida. Exatamente. Ok, desculpa, perdão. Mas não. Isso foi perfeito. Esse caminho aqui é perfeito. Mas você falou de um negócio que é verdade, de se humilhar. De se humilhar para coisar. Eu tenho muita vergonha, cara. Tenho muito nervosismo. E o palco, você faz comédia. Entrar no palco, para mim, é uma coisa que, para mim, é um pouco difícil, assim. Tipo, não, porque é bem difícil. É bem difícil. Mas vai. Tipo, mas antes do palco, assim, o meu problema é ir só. Subir no palco e depois eu acho que é o tranquilo. Você tem alguma coisa para fazer antes de entrar no palco para você ter essa coragem ou você vai... Foda-se. Cara, eu tinha por muito tempo, eu me prendia a amuletos da sorte. Eu sempre entrava no palco com algum item, algum casaco, algum tênis que eu achava que me dava sorte. Todos na mão? Não. Puta, isso seria foda, né? Aliás, é uma boa ideia. Entrar com o tênis na mão e falar, não, tô nervoso. É porque eu tô nervoso. Claramente está nervoso, mas não é aí que usa o tênis, cara. Mas todos esses meus amuletos da sorte falhavam miseravelmente em algum momento, assim. Tinha algum dia que eu subia com o tênis da sorte e a apresentação era horrorosa. Então eu vi que, na verdade, isso não funciona. Eu vi que ou eu tinha que ser uma pessoa que entendia, né, como ter confiança de subir no palco, ou eu via que eu tinha que... E aí eu optei pelo segundo caminho, que é, já que eu acho isso aqui que eu estou... Pode ser que eu me humilhe muito, né? Pode ser que eu fale um monte de coisa e que seja muito sem graça. Eu já vou me humilhar de cara. Então eu já comecei me humilhando. Eu já subo no palco me humilhando o máximo possível. Sim. Eu resolvo. Tem porra, acho que você postou na internet isso aí, né? Os shortinhos. Tem um que você entra, você tira a calça no meio. Sim, é um bom exercício para eu me tranquilizar no palco. Quanto mais eu tiro a roupa... Eu acho que algumas pessoas têm isso também. Eu acho que pois é. Algumas strippers têm isso também, eu acho, não sei. É a mesma coisa, né? O Petri fala um negócio interessante sobre o stand-up.
O stand-up para o homem é o relativo ao strip para a mulher. Assim, não tem nenhuma... Assim, óbvio que é muito mais humilhante, talvez, né? Você tem muito mais coisas na sociedade que implicam uma mulher a ser stripper que não implicam um homem a ser stand-upper, mas é mais por aí. Dependendo do seu tipo de humor, eu acho que você consegue ser mais humilhado. Eu acho que Total. Passar por uma humilhação muito maior. Eu falo assim, talvez por pensar que eu vou chegar nesse ponto. O meu tipo de humor é esse tipo de humor que é onde eu vou falar e as coisas e o pessoal vai ficar olhando e tipo, sem graça ali completamente. Eu tenho esse medo. Eu tenho muito esse medo. Mas é um medo bom de ter, né? É bom a gente se importar se o que a gente tá falando lá em cima é engraçado ou não. Porque você tá, tipo, subindo no palco obrigando as pessoas a ficarem quietas enquanto você fala, sabe? Isso é bom demais. Tipo assim, é bom você ter um certo cuidado com o que você fala nesse momento, né? Nossa, obrigar os outros a ficar quieto, cara. Eu vou falar pra você, isso é perfeito. Na moral, isso é quase uma ditadura, o Robert. Todo comediante é um ditador lá dentro. É muito, mas é meio isso mesmo, assim. A gente acha que a gente vai subir ali e a gente tem algo tão importante a ser falado que os outros têm que ficar quieto pra ouvir a gente. Isso é perfeito. Você era... Nossa, e trocar assunto é foda. Vamos lá. Você era de Juiz de Fora, certo? Eu ainda sou de Juiz de Fora. Você ainda é de Juiz de Fora, verdade. Eu sempre vou ser, até o final da minha vida. Sim, mas você se mudou pra São Paulo. Eu me mudei pra São Paulo. Isso aconteceu. E da onde que veio essa motivação para ser uma pessoa mais triste, mais infeliz e ir para São Paulo? Então, a motivação veio, cara, cada escolha é uma perda, né? Aqui em São Paulo eu teria mais oportunidades para fazer minhas coisas, mas teria esse ar tóxico para respirar, que, assim, é para manter o equilíbrio, né? Algumas coisas aqui são muito boas, as outras têm que ser ruins, senão a cidade vai explodir de tão boa que é. O trânsito que anda de 2 em 2 centímetros, que esse é a parada. Mas você sabe que, olha só, eu como sou de Juiz de Fora, eu chego aqui, eu sinto um pouco que eu sou meio que da roça, assim, sabe? Porque eu acho, todas essas coisas que vocês acham um infortúnio no cotidiano de São Paulo, eu acho muito chique. Eu acho chique ter tantos carros que o trânsito não anda, porque lá na minha cidade não tinha isso. Eu falei, nossa, olha que cidade desenvolvida, o trânsito nem anda. Esse é o nível, entendeu? Uhum. Então eu acho que aqui é até que é ok, por enquanto, né? Daqui a pouco eu vou entender que isso é um problema. Mas eu cheguei aqui há pouco tempo. Eu acho foda, tipo, sei lá, ocorreu um acidente em São Paulo. A pessoa que foi atropelada, ela mereceu. Tem... Então, eu não sei, mas assim, lá em Juiz de Fora, tem umas pessoas que têm esse tipo de piada com os ônibus, que os ônibus realmente lá andam muito devagar, e tem uma quantidade elevada de velhos que morrem atropelados por ônibus, eles têm o mesmo pensamento que você. Os comediantes de lá falam a mesma coisa. Como é que um velho consegue ser atropelado por um ônibus nessa cidade em que o ônibus anda tão devagar? Eu não sei se eu compartilho dessa ideda, mas eu entendo completamente. Eu entendo completamente. É uma ideia absurda. Eu entendo completamente. É uma ideia absurda isso aí. Aliás, já entra numa outra coisa que a gente poderia falar também, de que não sei se alguém vai querer falar por cima de mim, mas o limite do humor, porque isso aqui é uma coisa que quando você fala, o clima muda. Tá. Qual o limite do humor pro Robert Kiefer? Tá. O limite do humor é piada com o velho e ônibus? Cara, não, eu acho que aí a gente tá um pouco longe do limite ainda. Cara, eu não sei. Você sabe que isso é uma pergunta que eu já tive a resposta algumas vezes na minha vida, outras vezes eu não tive mais aquela resposta, mas eu não sei, será que a gente poderia abrir para o debate ao invés de eu falar como se eu fosse Jesus Cristo? Sim. Nossa, eu não sou Jesus Cristo, eu não tenho a resposta. Então, se a gente puder abrir para o debate, eu acho incrível. De boa, tranquilo. Eu acho que uma pessoa aqui que está apto a dizer sempre, aliás, que trouxe essa ideia para eu falar com você, até por isso que eu falei, fiquei meio assim de falar primeiro. O João, se quiser dar seu ponto de vista. Dá a sua opinião que eu vou rebater ela, independente de qual seja. Vai discordar, né? Isso. Não, antes de dar minha opinião, eu queria te perguntar uma coisa já um pouco relacionada com isso. Que para mim, no meu ponto de vista, assim, eu não faço, não participo disso. Mas para mim, a parte mais difícil de um... Tá. Não, vai. A parte mais difícil para quem faz stand-up
é ter que lidar com diferentes públicos, né? Porque você sobe lá no palco, você não sabe quem é de esquerda, quem é de direita, quem tá num dia ruim, quem tá num dia bom. Tipo, você fazer uma piada, sei lá, de abandono com o pai, é ok. Aí você chega e faz pra um público que o cara na plateia acabou de ter o pai dele morto. Tipo, é Sei. complicado, é complicado. Tá, mas Como que você faz pra lidar com isso? Tá, as pessoas, por exemplo, assim, puxa, velho, o meu pai, quando, vamos lá, vamos supor na época, meu pai morreu, meu pai morreu. Na época, eu ouvia algumas piadas sobre pai morto e tal, tinha, porque é um tipo de piada que acontece, né? As pessoas gostam de brincar com mãe, com pai, esse tipo de coisa. Eu, na época, tinha um entendimento que aquele não era o meu momento de rir daquilo. E eu acho que as pessoas têm que entender que existem alguns símbolos na sociedade que são ou delicados ou são engraçados, que as pessoas gostam de brincar em cima disso, que não é um ataque a você ou à sua situação. São símbolos que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem do pai que abandona, da mãe que cria sozinho, ou então de qualquer outro tipo de coisa, que é óbvio que isso vai cair em material de comédia para várias pessoas, assim. É como a comédia funciona, né? Ela brinca muito com símbolos. Então eu acho que as pessoas talvez tenham, eu sei que é meio difícil isso, né? Mas tem que ter essa compreensão de que o alvo não é ela, o alvo não é a situação que ela está passando, e sim essa coisa que a gente vê tanto na sociedade acontecendo, que acaba que as pessoas brincam, né? Sim, essa coisa do pai que abandona é tão símbolo no Brasil, Robert, que tem uma lenda folclórica, um folclore brasileiro, né? Que é sobre isso, que é o Boto Rosa, que é exatamente isso. Pais que abandonam, na verdade, seriam filhos do Boto Rosa. Ou seja, é claramente um símbolo do Brasil, cara. Já imagino, cara, já Sim. pensou nisso, cara? O Brasil, ele tem um folclore para pais que abandonam os filhos, sabe? Então, isso naturalmente vai acontecer, entendeu? Então, eu acho que esse, com certeza, não é o limite do humor. Eu acho que tá longe ainda. Sim, eu acho que eu não sei se tem limites, por causa que é muito disso, é um público que determina o limite para ele, para si mesmo. Então eu acho que é uma coisa muito individual isso, muito subjetiva, na minha Eu acho opinião. que tem existem algumas opiniões disfarçadas de piadas que ali ela para de ser, eu acho que tem algumas piadas que elas param de ser consideradas humor e começam a ter, às vezes a opinião que ela está querendo passar ali, ela fica maior do que a piada. Aí eu acho que, não sei se entra no limite do humor, porque às vezes nem é considerado mais humor aquilo ali, né? Mas eu acho que pode ser por aí, sabe? Eu acho que talvez o limite do humor seja quando a coisa deixa de ser piada, sacou? Mas a deixar de ser piada é uma coisa um pouco difícil de dizer quando que deixa de ser piada. Muito disso é o grande público. Eu acho que é a grande massa que basicamente, tipo, quando é uma coisa meio democrática o humor, na verdade, bem democrático. Eu acho que se não for, deveria ser mesmo. O humor deveria ser um dos lugares mais democráticos possíveis. Sim. E é muito disso que eu acho que já acontece bastante disso. Quando não tem processo, eu acho que é bem democrático. Porque quando as pessoas fazem uma coisa, tipo, eu não gosto desse humorista porque ele faz umas piadas que eu não curto. Acho da hora pra caralho isso, tá entendendo? Certo. Eu acho que é aí que tá a parada. Tipo, não, é isso, tá ligado? É aí Uhum. que tá o negócio. Acho que tá. Essa é a resposta pro limite do humor, sabe? Tipo, só não vai no meu show. É isso. Esse é o limite para o público, né? Mas é uma grande questão o limite do humor pro comediante, né? Pro Eu acho que aí comediante é você, foda. eu acho que aí você entra numa zona que não tem nem preto nem branco, são só uns tons de cinza meio estranhos, assim. Mas eu tento, sempre quando eu tô fazendo, eu sempre tento, até quando é isso que eu tava falando. Eu tento não fazer claramente uma opinião ali, entendeu? Eu pretendo sempre ou ironizar. Se eu tô falando alguma opinião, eu satirizo ela de alguma forma. Eu tento colocá-la num envelope de humor, que eu vejo que muitas pessoas não fazem isso e isso acaba gerando problema. Sim. Eu, É, é. eu E acho eu que. acho que é parte do trabalho do comediante também poder tentar fazer isso, né? Mas aí, cara, é um problema tão grande, né? Porque realmente, assim, se você tá subindo num palco e falando a sua opinião, né? As pessoas tendem a. Você tá subindo num palanque, é aquilo que a gente tava falando no começo, né? As pessoas estão quietas, você tá obrigando todo mundo que tá naquela sala a ficar quieto e te ouvir enquanto você sobe num palco. Então, assim,
honestamente entendo quando as pessoas ficam bravas com as piadas, sabia? Sim, eu entendo também bastante. Algumas horas, assim, eu entendo. Eu não sei se eu faria uma coisa dessa. Porque eu também acho, sei lá, eu sou muito tímido, Robert. Eu sou tímido, eu não fico bravo com as pessoas. Você fica, mas você não. Para as outras pessoas, você tá super de boa. Sim, eu nem consigo imaginar como que é a vida de uma pessoa que não é tímida, Robert. Na moral. Como que uma pessoa ela consegue receber, sei lá, ela comprou um negócio, um notebook, vem uma embalagem com um tijolo dentro e a pessoa consegue reclamar. Como que a pessoa ela consegue ligar para alguém e falar, não, vem um notebook com um tijolo dentro? Eu não consigo, cara, eu não consigo. Eu vou falar, é a vida me dando um sinal, vou usar essas tijolos. Eu acho que, sabe quando que eu acho que as pessoas começam a conseguir fazer isso quando várias vezes vem um tijolo na caixa. Entendeu? Isso. Assim, quando você é muito novo, às vezes você acha, tipo, acho que não foi dessa vez que veio o meu PlayStation, eu caí no golpe do tijolo. Mas depois de várias vezes que você compra um PlayStation e vem vários tijolos, você fala, puta que pariu. Aí você vai, o seu primeiro método aí, com raiva pra cima do vendedor, depois de um tempo você vai só reclamar com ele, sacou? Eu acho que depende do quanto que você já aguentou. Sim, eu tenho um podcast, já falando até, eu tenho um podcast solo, sozinho, que é o Delírio Cômico. Quem não tem que estar escutando, as 15 pessoas que estão escutando aqui, vão lá ver. Delírio Cômico. E lá eu falei sobre isso, sobre timidez, que eu sou uma pessoa bem tímida, e no meio disso eu perguntei se a uma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo, ele consegue fazer, tipo, por exemplo, se eu for no psicólogo e eu deixar de ser tímido, eu consigo sair do psicólogo e conseguir, tipo, decidir que, na verdade, só piorou pra mim as coisas. Tipo, deixar de ser tímido só piorou a minha vida. Eu posso voltar no psicólogo e ele colocar a timidez em mim de novo, fazer a engenharia reversa? Eu acho impossível que deixar de ser tímido piore a sua vida. Na moral, eu acho que você nem devia estar preocupado com isso. Na boa, não vai rolar. Não é assim que vai funcionar. Não deixa, não tem como, né? Não tem como. Isso é coisa minha, na verdade. É coisa sua. Fique tranquilo, cara. Trabalhe para não ser tímido, que você não vai se arrepender. Sacou? Pois é. Tudo certo. Não, beleza. Mas. Fica aí a lição para quem tiver com medo de deixar de ser tímido. Cara, como é que a sua vida poderia piorar se você deixasse de ser tímido? Como minha vida pode piorar? Pode ser que eu vi uma pessoa barraqueira, comece a brigar com meu vizinho. Mas assim, você que é uma pessoa que se auto-questiona tanto e que percebe as coisas com tranquilidade, você não acha que se você virasse uma pessoa barraqueira, você ia colocar a mão na consciência Mas eu acho que eu só me questiono. Eu só me questiono tanto porque eu sou tímido, Robert. Qual o sentido disso? Eu acho que eu só me questiono tanto porque eu sou tímido. Porque eu fico pensando o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso. Aí eu não faço. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem? Não, você pode não ser tímido e ainda se preocupar com as coisas, com as pessoas à sua volta. Sério? Sério? Não imagino isso. Não consigo nem imaginar isso. De verdade. Beleza, vou tentar ver por esse lado, Robert. Vou tentar ver por esse lado. Não sei. Depois, daqui a 2 meses, eu vou te mandar uma mensagem no Instagram e perguntar como tá o progresso. Sério? Sério. Duvido. É sério? Duvido. Tá marcado, então. Eu não sou tímido, eu vou realmente fazer isso. Sério? Nossa, eu sou tímido pra caralho. Pra mandar mensagem pra você, eu fiquei pensando. Falei, putz, eu vou ter que mandar mensagem pra ele. Tá, mandei. O que ia acontecer, cara? O que ia acontecer de errado? Não é nada, mas na minha cabeça... O teatro é uma opção, né? Pra gente que é muito tímido. Eu uma vez fui ver aqui no YouTube aula de teatro, eu fiquei com muita vergonha de assistir aula de teatro. Falei, fudeu. É a minha alternativa por água abaixo. A aula de teatro tem uma coisa muito, Maurício, tem uma coisa, sei lá, muito, é uma coisa meio quase esotérica, eu não sei. É mesmo. As pessoas chegam assim, para você se manter em união ali no teatro, você começa assim, todo mundo vai respirar ao mesmo tempo, e aí você tem que respirar ao mesmo tempo de todas as pessoas para entrar em comunhão. Tem um clima meio de seita mesmo, mas não é não. Mas tem não mesmo. É não. Não é. Não é a maçonaria, não é maçonaria. Cara, se for, eles estão enganando muito bem a galera, sabe? Então, tipo assim, eles merecem total. No final, a gente vai descobrir que, na verdade, os atores, na versão um bando de maçons, né? Mas, enfim. Aceita da atuação. E o Robert, você faz comédia e eu tenho isso também, eu tenho essa vontade de fazer comédia.
tento fazer, nem faço. É comédia que eu faço aqui? Não é. Eu abro aqui o meu podcast com meus amigos e a gente começa a conversar e aí sai algumas ideias. Aqui muitas vezes eu venho com uma premissa ruim e eu taco aqui, a gente conversa e muito disso às vezes me fala, porra, será que eu devo fazer comédia? Como isso aconteceu com você também? Essa pergunta de será que eu devo fazer comédia? E quando você falou, porra, eu acho que agora é o momento de eu fazer comédia, que eu tô preparado, bora. Bom, eu me pergunto isso quase que toda semana. Então, eu respondendo a pergunta é isso. Assim, toda semana eu falo, será que eu devo continuar com isso de fato? Mas eu não tive um momento de virada, assim, sabe? Tipo, eu lembro que desde quando eu era criança eu queria fazer isso, eu achava uma arte muito bonita. E eu me dediquei a isso ao longo da minha vida, mas então assim, eu acho que veio ao contrário, sacou? No começo eu não me perguntei, eu tô me perguntando agora, assim, eu sempre me pergunto isso, eu acho importante, né, pra gente ver se a gente tá tomando os melhores caminhos nas coisas, mas qual que era a outra pergunta? Era isso mesmo, de você, era só essa, é que eu falei é muito grande, ela apareceu duas, mas eu acho que isso é importante, Robert, acho que isso é importante, você não se perguntar no início. Eu acho que a comédia é uma coisa meio tipo, se você se perguntou, você não entra. Não, sabe? Não tem nada a ver, tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, dá pra você. O negócio, cara, se você quer fazer comédia, é o seguinte: você vai, então, tenta construir um material de comédia. Com as coisas básicas, sacou? Às vezes você preenche. Falar de rico e pobre? Cara, velho, se isso for a tua verdade para fazer sua comédia, faz isso, não tem problema nenhum. Agora, cara, às vezes você começa ali analisando. A comédia, eu sinto que é muito um lugar de autopercepção, sabia? É sempre você tentar se entender seus pontos fortes, entender seus pontos fracos. Então, se você está querendo começar, eu acho que um lance é esse. No que as pessoas me acham engraçado? No que eu acho que eu consigo entreter melhor essas pessoas? E aí você vai se analisando e vai se entendendo, entendeu? Sim. Eu acho que se você está querendo começar, se você está falando isso, assim, tipo, será que eu devo, será que eu não devo? Essa pergunta, cara, é uma coisa que eu acho que periodicamente é legal a gente se perguntar na nossa vida, entendeu? Eu acho que é bom, acho que faz bem. Mas, no mais, cara, não, é aquele papo do começo. É mesmo você não tendo essa certeza, ter a coragem de ir lá fazer da mesma forma. Sim, eu acho que isso é uma coisa. Você sabe, você falou aí, fazer algo que você acha que você é engraçado naquilo. Você tem como saber quando algo é engraçado? Qual que é o seu processo criativo, primeiro, antes de tudo? Tá, primeiro eu preciso saber se aquilo é engraçado para mim, né? Sim, normalmente quando eu faço um negócio quando eu tenho uma ideia e eu dou risada, eu falo, tá, tem um negócio aqui então. E aí o lance é levar para as pessoas, né? Às vezes às vezes você, não sei, às vezes você conversa com alguém, tenta jogar alguma coisa ali no meio, ou então você vai pro palco e usa do palco um laboratório, né? A conversar com alguém? Putz, cara, eu tenho isso às vezes, sabia? Às vezes eu escrevo, sei lá, um pequeno pensamento, alguma pequena coisa que parece que dá para ser uma piada. Às vezes eu tô conversando com algumas pessoas, sem elas perceberem, eu jogo ali no meio para ver se aquilo dá caldo. Tu respondeu a outra pergunta que eu ia te fazer, cara. Que é de conversa. Porque eu tenho isso também. Eu converso com as pessoas, eu mando essas premissas para as pessoas com algumas ideias, sabe? E isso, sei lá, me deixa. Eu não sei se eu tô sendo chato, sabe? Tá, mas tem uma diferença, né? Uma coisa é ser no meio da conversa, sei lá. Hoje eu tô tentando escrever um texto sobre gatos. Eu tô tentando escrever um texto sobre gatos, que tem 2 gatos aqui na casa que eu moro, que um eu gosto muito e o outro gato eu odeio. E eu tô tentando escrever um texto sobre eu odiar esse gato. E aí, de vez em quando, o papo aqui na casa vira os gatos, eu começo a falar, assim, despretensiosamente, eu falo alguma coisinha que eu escrevi. Alguém fala de um gato, eu falo, mas aquele gato, papapá. E vejo o que acontece quando eu jogo ali no meio de uma conversa, entendeu? Agora, é diferente de você falar assim, galera, olha só isso aqui que eu escrevi e tentar mostrar, porque senão você bota uma puta pressão nas pessoas, sabe? Tipo, as pessoas não precisam ter essa pressão. Elas não têm que... Isso é muito legal, porque eu já ouvi o Maurício Meirelles falando o contrário, falando que ele, quando ele vai fazer as piadas dele,
Ele liga para os amigos dele e ele fala... Tá, olha, mas os amigos dele são comediantes? os meus amigos são comediantes. Então, verdade. é outra vibe, né? Outra vibe. Eu não tenho perto de mim quase nenhum comediante, assim, perto no meu cotidiano, né? Outra coisa, eu tenho amigos comediantes que vira e mexe me mandam umas piadas que escreveu. E eu mando de volta. Aí é outra coisa. Você manda de volta, mas é sempre bom. Né? Você manda de volta corrigido, tipo, deletado ela, tipo, não, tá ruim. Não, nunca rola. Eu costumo gostar de quase todas as piadas do mundo, sério, quase todas as piadas do mundo eu costumo gostar. Então, eu até acho que eu sou uma pessoa ruim para se mandar essas coisas, porque eu gosto de tudo. Então não façam isso, não me mandem. Não façam isso. Eu esperava isso de uma pessoa, de um comediante que tá morando em São Paulo, sabe? Eu realmente esperava disso de um comediante que morava em São Paulo, sabe? Não, qualquer piada eu tô rindo, na moral. Qualquer coisa que é legal para mim. Cara, é porque sabe o que é, velho? Ainda mais comediante stand-up, pelo menos os que são próximos de mim, velho, eles têm muito... Os que eu mais gosto, assim, que acabam sendo muito amigos meus também, eles têm muita verdade no texto deles, sabe? Vem de um lugar de honestidade que eu respeito muito, assim, sabe? Então eu não consigo chegar e falar... tipo assim, não é que eu vejo um problema e falo, mas não vou nem falar. Não, eu costumo nem ver, assim, porque eu acho que por eu saber o processo de como que aquilo ali surgiu, eu acho tão legal só a piada existir, sabe? Que eu sou péssimo para analisar piada dos outros. Mas é importante esse negócio que eu estava falando de talvez jogar para pessoas que não são comediantes, porque a gente tem que lembrar que quando a gente está no palco, as pessoas que estão assistindo a gente costumam não ser comediantes. Então você tem que ver como é que funciona nesse tipo de cenário também, né? Pelo menos eu faço isso. Não, muito, muito interessante. Mas também você tem que mandar para a pessoa, acho que no nicho que você quer atingir. Por exemplo, você vai falar com o seu pai, com a sua mãe, joga isso aí no meio da conversa, eles não vão entender, tá, pessoas? Dica aí para as pessoas. Não façam como eu. Enfim, como que eu estava indo? Aonde eu estava? Sim, você falou dos comediantes, dos seus amigos comediantes, que ele tem muita verdade. Sim. No texto dele. Você acha que a comédia vem daí, da verdade? Não, eu acho que não é uma obrigação. Não, eu acho que não é uma obrigação, entendeu? Tem muita gente que escreve comédia de maneira totalmente maquinal, como se fosse um computador, senta e escreve porque entende a fórmula, entende as técnicas e vai naquela, sacou? Tem muitos roteiristas de comédia que são assim, entendeu? Até porque quando você precisa ser um roteirista de comédia, você tem que escrever para pessoas que não tem nada a ver contigo, né, cara? Essas pessoas não têm nada a ver contigo e aí você não pode ser verdadeiro ali, você tem que ser você tem que entender que aquele ali é o momento de você criar coisas para outras pessoas. Eu já tive comediantes que chegaram para mim pedindo texto e eu tentei escrever e eles acharam uma bela de uma porcaria, entendeu? Uou! Pois é. Então, assim, gente, puta, eu acho que a gente é até meio grande, assim, sabe? Gente que veio me pedir isso e eu tentei escrever e eles falaram, puta, não vai rolar, velho, não vai rolar. Então, assim, na verdade, talvez seja até um mérito aí, as pessoas conseguem escrever a comédia sem precisar serem verdadeiras com ela o tempo inteiro, né? Mas eu acho que para alguns outros comediantes não funciona isso. Para mim, por exemplo, não funciona. As coisas que eu escrevo talvez sejam o lugar que eu seja mais verdadeiro possível. Sim, sim. Então, mas essa verdade aí, ela, em alguns momentos, você procura, por exemplo, vivenciar coisas diferentes para você ter mais texto. Porque eu vejo que tem um pouco disso, sabe? Da comédia, às vezes, fazer uma coisa que a pessoa vivenciou. Então, aí na verdade, eu já fiz isso já, mas hoje em dia eu tento vivenciar coisas diferentes pelo simples fato de que eu acho muito interessante vivenciar coisas diferentes, sacou? Aí acaba que realmente me dá mais conteúdo para fazer coisas. Mas é isso, cara. Tipo, já aconteceu de eu ir para lugares porque eu achava que poderia ter um material mais legal se eu fosse num templo budista, sabe? Aí eu fui no templo budista para ver lá um negócio. Mas eu acho que pelo menos para mim, parte de sair um texto legal é eu estar de corpo e alma ali, sacou? Então eu achei interessante, então eu quis passar para um momento em que eu, como pessoa, queria ir num templo budista para ir ver qual é que é lá e conhecer, sacou? Saquei. Para mim funcionou desse jeito. É foda isso. E eu acho bom, cara, eu acho bom você...
não é só para comediante isso, eu acho bom para qualquer pessoa. Assim, você também não precisa se colocar numa guilhotina, né, para ver como é que funciona. Isso. Mas, assim, eu acho legal as pessoas irem em lugares que são fora de suas zonas de conforto para entender outros jeitos de se viver também. Tem uma pergunta, né, essa questão de técnica e sentar bunda para escrever piada. Por exemplo, tem algumas pessoas, igual o Fábio Porchat, que eu acho ele muito rápido quando ele vai fazer uma piada, assim, e que ele, tipo, é naturalmente engraçado, né? Tem pessoas que são naturalmente, assim, engraçaralho. Uhum. E você acha que eles têm mais facilidade nesse âmbito de stand-up? Como assim, as pessoas que são naturalmente engraçadas? Aquele pessoal da sala, assim, tipo, que sempre tá dando risada, faz Cara, piada. não sei. Eu não sei, porque, tipo assim, na época da escola, eu tentava fazer graça na sala de aula e pouca gente ria, sabia? Na verdade, assim, era só vergonhoso, na maioria das vezes. Eu acho que uma coisa não é Mais de ligada à você, outra, né? exatamente. É óbvio que essa pessoa vai ter mais facilidade, cara. É óbvio que o Fábio Porchat, se ele é um cara muito rápido e engraçado, ele vai ter mais facilidade de escrever. Mas eu acho que não necessariamente quem faz isso tenha o ímpeto ou a vocação de talvez ser um comediante, entendeu? E outra coisa curiosa também é que às vezes essas pessoas que são naturalmente engraçadas, ou com um grupo de amigos delas, ou com qualquer coisa, que não são comediantes, às vezes elas podem ser mais engraçadas do que um comediante também. Ser comediante é mais sobre o ofício de se colocar para escrever as piadas do que ser engraçado de fato. Então, Sim. assim, essas pessoas podem ter sim uma facilidade, mas não é uma obrigação que elas vão ser comediantes, sacou? Eu vi a conversa que você teve com o Petri, lá você também falou lá que você procurou saber as técnicas para você não usar as técnicas. Eu acho isso muito foda, porque Eu acho importantíssimo, veio num momento tipo muito crucial para mim, porque eu escrevo e aí eu tava começando a escrever as coisas que eu falo aqui no meu podcast, eu tava começando a escrever as coisas que só que com regra de três, sabe aquela regra de três, sabe? Falar duas coisas, depois a terceira falar diferente. Tava começando a fazer isso. E eu falei, cara, será que isso ajuda? Eu vou começar a fazer. E eu comecei a fazer isso. E aí, depois que você falou isso, aí eu peguei e falei, porra, verdade, né, mano? Isso é tipo, deixa o seu. Eu não sei se é isso, se é por isso que você não faz. Eu pensei dessa forma. Você falou uma coisa, eu fui para um outro lado, talvez. Claro. De ser uma coisa muito, tipo, técnica, sabe? Muito parada, travada. Eu acho que você pode dar mais liberdade pro texto seu, Claro. se você... eu acho assim... Sim, pode falar. Se você sair dessas técnicas, você dá mais liberdade. É só isso. Assim, tem algumas coisas, né? Por exemplo, essas pessoas que você está falando aí, que são muito engraçadas no ciclo de amigos delas e tudo mais, elas não necessariamente sabem técnicas do porquê que elas estão fazendo isso, elas fazem de maneira natural. É claro que quando você sobe num palco, as coisas mudam de figura, né? Você tem que erguer ali por muito tempo uma plateia e tudo mais. E eu acho muito importante quando você vai querer ser experimental em alguma arte, ou quando você quer entrar com uma outra ideia em alguma arte ou em qualquer emprego, entendeu? Você quer entrar com uma outra proposta para aquilo, eu acho importante você entender quais são as propostas que estão acontecendo ali naquele momento, entendeu? Então, assim, tem esse negócio da regra de três, né? Que o terceiro item de quando você apresenta exemplos na sua piada costuma ser o mais engraçado. Isso é verdade, mas não necessariamente você precise usar isso como muleta em tudo que você faz. Mas é legal você entender, até para talvez assim, por exemplo, eu tenho alguns números de piada que, por exemplo, assim, eu faço uma piada, aí depois eu faço a outra, a terceira eu faço alguma alusão à primeira piada que eu fiz. E eu entendo que se eu fizer isso, isso vai me ajudar a ter algum humor ali naquele texto, entendeu? Sim. Mas, então, assim, eu acho importante até para você saber dominar aquilo ali e tentar utilizar da melhor forma possível, e para você entender se isso dá certo, quais são as outras formas que eu posso fazer que não precisam usar isso, sabe? E eu acho que isso deixa o texto mais vivo. Eu acho que isso deixa as coisas mais interessantes de se assistir. Mas é importante entender, velho. Eu acho que é sempre bom falar isso, assim. Sempre que você vai tentar fazer algo novo, experimental, tentar entender o que é que as pessoas estavam fazendo até então. Eu vejo o Bill Burr, por exemplo, que na hora que ele ia
falar, que ele ia contar as piadas dele, ele só falava algumas palavras. Só tinha algumas palavras para fazer. Ele não tinha a piada inteira, ele só botava algumas palavras. Sim. Então, eu acho que eu também eu fazia isso sem saber que o Bilbo fazia. Eu fazia isso aqui no podcast, eu fazia sem saber. Tipo, eu tinha algumas coisas na cabeça e eu comentava aqui no podcast. Não sei se é engraçado, porque é um podcast. Isso é que é ótimo do podcast. Você não sabe o que você está fazendo. Você não tem o feedback da audiência, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu falo aqui as coisas e pode ser que... Você fala aí e você não sabe se as pessoas que estão ouvindo em casa estão rindo ou se elas estão vomitando. É incrível. Isso é ótimo, isso é ótimo. É muito bom. O cara pode estar tipo, não, o que esse cara tá falando? Não, sai da minha frente, sai, não quero mais ver, sabe? E eu tô ali continuando falando e eu te repito, às vezes eu faço a piada, faço a premissa, depois eu falo a premissa de novo e tanto faz, eu não tô me importando o que o cara tá falando, sabe? Em casa, eu acho isso demais. E quando você falou de vivenciar, você, sei lá, eu vou falar uma opinião meio chata agora. Vai. É chata, até eu sei que é chata. Não, eu tenho um problema com tipo, descrever coisas, tá? Eu não vou falar de comediante específico, mas tem comediantes que descrevem, por exemplo, viagens. Sei. Assim, eles fazem. Então, e quando tem um pensamento por trás, sabe? Tipo, ele viu alguma coisa, ele faz um pensamento por trás, eu até entendo. Só que quando é descrição, simplesmente descrição, eu acho que é uma piada meio vazia, assim, não sei se você não acha um pouco vazio, assim, quando o cara... Foda-se, vou dar um exemplo. O Whindersson. Eu adoro o Whindersson. Eu também adoro o Whindersson. Eu adoro o Whindersson. Eu também adoro o Whindersson. Eu adoro o Whindersson, de verdade, eu adoro o Whindersson. Só que tem um texto dele que... Por isso que me veio essa coisa. E eu até pensei em fazer um texto parecido, que é que ele fala que foi para Maldivas. Porra, foda. Simplesmente ir para Maldivas já é do caralho. Você tá entendendo? Porque as pessoas já olham para ele e falam, caralho, ele foi para Maldivas, isso é muito foda. Ele começa a descrever as coisas lá em Maldivas e o pessoal fala, caralho, Maldivas. E já é legal. O texto dele já é legal por causa disso. Tá. Agora, eu, que não vou para Maldivas, nem fudendo, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir na praça de madrugada, falar pros mendigos que eu almocei? Tá, mas pensa bem. Tipo assim, pensa assim, é algo natural ser uma pessoa que observa esse tipo de coisa? Você observa as coisas, você vai nas situações e você vê coisas engraçadas no ambiente ao redor, você é esse tipo de gente. Eu sou o cara que tá rindo e o pessoal pergunta, tá, o que tá acontecendo? Aí eu explico o que tá acontecendo, aí o pessoal ri também, mas no meio, antes eu tô meio... Mas por que você acha isso fraco? Isso que você faz? Não é fraco, eu acho que só de escrever, acho que às vezes eu não vejo o punch da piada, eu não sei, acho que só não funciona comigo, na verdade. Velho, mas sabe o que eu não sei, cara, tipo assim... Às vezes me parece que tem algumas piadas e algumas coisas interessantes de se falar em comédia que são só porque você se divertiu fazendo aquilo e você acha divertido e acaba que as pessoas entendem essa diversão também, entendeu? Verdade. Eu acho que tem pequenas coisas, tem pequenas ou grandes coisas que se trata apenas disso, sacou? Sim. Você tá vivo ali em tal situação, notar uma coisa que você teve o seu olhar de lince aí de notar, e as pessoas acham super legal aquilo, entendeu? Eu acho que às vezes se trata só de viver isso mesmo. Sim, pode ser. Agora você me falou um jeito de ver diferente. Cara, porque é esse papo, assim, sabe? Eu não vejo punch, eu não vejo coisa... Às vezes, a comédia age de maneiras loucas e às vezes não precisa disso. Às vezes não precisa disso, sacou? O Seinfeld, o Seinfeld era isso, não era? Aquela piada assim, punch, não era isso, que é só a premissa, a piada dele era só isso. Eu acho demais isso. Legal. Eu realmente eu tenho que parar de ter esse problema com isso. Mas isso aí... Você tá esperando também, né? Por exemplo, quando eu assistia os especiais do Louis C.K., eu achava incrível as piadas, só que tipo, eu não dava gargalhada, sabe? Eu só era admiração. As piadas do Luiz... Continua, pode falar. Daí aqui no Brasil, eu realmente era bem mais simples, só que eu dava gargalhadas, né? Tá vendo? Doido isso. Tá vendo? Eu faço isso também. Exemplo.
com algumas coisas eu faço isso também. Tem um cara que eu acho demais aqui. Como que é o nome dele, cara? Eu sempre esqueço. Lucas Ramos? Acho que é esse. Ele faz piadas curtinhas, sabe? One-liner. E eu, tipo, às vezes eu dou muita risada. Eu dou muita risada com ele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Acho ele demais. Mas é isso. O que eu tinha que falar mais? Eu tinha mais coisa pra falar? Enfim, você mudou a minha opinião. Entendeu? Eu tinha um texto de piada que eu fazia com isso, que eu falava que eu ia... não era piada, nem sei se é uma piada, mas eu ia numa praça falar pros mendigos que eu almocei, eu ia num evento de ateu falar que eu tenho um bom relacionamento com meus pais, ou num... essa é muito boa. Essa é muito boa? Vou fazer. Vai fazer? Obrigado. Enfim, é isso, cara. 45 minutos. Acho que deu. Tem mais coisa pra falar, cara? Fala as coisas. Você tem um podcast? Eu tenho um podcast. Como que foi isso? De onde surgiu essa vontade de criar o podcast? O meu podcast... Como é que é? Teve alguma influência, assim? Tipo, o meu podcast começou porque eu ouvi o podcast do Bill Burr e eu achava aquilo incrível. Era só um cara com o microfone falando por 1h30 e eu fazia isso. A minha ideia no podcast era isso, era só eu falando por 1h30. Hoje em dia, ela é um pouco sou eu falando por meia hora e é uma vibe meio rádio AM, FM mesmo, assim, sabe? Tem algumas pequenas, tem efeitos sonoros que eu administro tudo ao vivo, algumas músicas que eu coloco no meio que eu fiz, que eu coloco ali ao vivo também. Então, assim, são essas duas influências, é uma mistura disso, é Bill Burr com rádio, FM, cheio de efeitos sonoros e coisas, porque eu acho isso muito doido. Eu escutei o último que você postou, que você coloca uns sonzinhos de avião no meio. É muito legal isso, eu acho. A ideia do podcast é meio chama o doce som da minha voz, e a ideia é isso, assim, é como se fosse você tá sentado num avião, o piloto tá lá te contando umas coisas e você é obrigado a ouvir aquilo porque não tem como você pular fora do avião. É mais ou menos isso a ideia do podcast. E é igual um stand-up, né? Que é onde as pessoas são obrigadas Total. A gente falou aqui. Enfim, você entendeu tudo, cara. Oi? Você entendeu tudo. Obrigado. Tô me esforçando, juro, tô me esforçando. Tá muito bem. Enfim, cara, agradeço demais a participação. Deu 47 minutos. Já? Poxa, tá bom. Você quer puxar um tema? Quer puxar um assunto? Não precisa. Não, não, já tô elogiando vocês, cara. Tô falando, foi muito bom. Foi bom conversar aqui. Calma, não coloca isso pra cima de mim, pelo amor de Deus. Imagina, mas enfim. Enfim, muito obrigado pela participação. Você me ensinou aí que a comédia meio às vezes não tem punch, às vezes é só realmente. Eu ignorei o Seinfeld, ignorei o Deus Seinfeld. Às vezes a sua premissa já é o punch, sacou? Exatamente. Mas de qualquer forma, muito obrigado. E até semana que vem. Foi bom pra você? Opa, pra mim foi, pra você foi? Pra mim foi ótimo. Então, estamos tranquilos. Então, ouvintes, até semana que vem com mais um episódio do Clínico Geral. E é isso. Tchau. Tchau!